15 animais cruzados mais raros do mundo. O cruzamento entre animais de diferentes raças ou espécies é algo em que os seres humanos fazem há algum tempo. Há algumas espécies que podem ser cruzadas naturalmente para criar um animal totalmente novo. É um projeto muito interessante e algumas pessoas se perguntam se é possível cruzar o DNA humano com o de outros animais. É engraçado pensar que quase todos os super-heróis são misturas de humanos com animais, como o Homem-Aranha ou o Homem-Morcego. Então aqui estão os 15 animais cruzados mais raros do mundo. 15. Tigreão. Um tigreão é a cruza entre um tigre macho e uma leoa fêmea. Essa é uma cruza que pode ter acontecido naturalmente, quando esses animais viviam nas mesmas regiões da Ásia. Mas ninguém sabe se de fato aconteceu. A verdade é que tigreões têm sido criados em cativeiro, já que esses grandes gatos são do mesmo gênero no reino animal. Não há problema em sua reprodução, mas sendo de diferentes espécies, significa que o filhote gerado será estéril. Logo é o fim de uma linhagem assim que um tigreão nasce. Por isso são tão raros. O tigre parece com ambos os pais, com as listras de um tigre, mas com as feições de um leão. Muitas pessoas não sabem disso, mas os leões têm pintas e elas ficam mais visíveis na pelagem do tigreão. Ele não vai crescer tanto quanto seu pai tigre, pois os genes possuem inibidores de crescimento. Um peso médio para um tigreão é de 200 quilos. 14. Leopon. Esse é outro resultado da cruza entre dois grandes gatos, entre uma leoa e um leopardo. Essa é uma cruza rara, mas que existe há algum tempo, criada pela primeira vez em um zoológico no Japão, que se tornou famoso nos anos 1950 e 1960 pela sua coleção de leopons em exibição. Os leopons viveram cerca de 20 anos, o que é mais que um leopardo em cativeiro, e chega próximo ao recorde de leopardo mais velho em cativeiro, que chegou aos 23 anos. Se você considerar que leões têm uma longevidade de 13 anos em cativeiro, é uma conquista impressionante. Os zoólogos do Japão decidiram na época que queriam algo único, já que outros zoológicos estavam fazendo híbridos de tigres e leões. Uma leoa e um leopardo foram criados juntos desde o nascimento nos anos 50, e os primeiros filhotes da união nasceram em 1959. Leopons amam escalar e brincar na água. Essa cruza poderia acontecer na natureza, mas precisaria de um leopardo muito corajoso para dar em cima de uma leoa desconhecida. 13. Jagleão. Uma cruza entre um macho de onça pintada e uma leoa dá origem a um pequeno filhote de jagleão. O jag, no nome, vem de como é chamada a onça pintada em inglês, e também em alguns países da América do Sul, de jaguar. Esse é um animal que nunca aconteceria na natureza, já que onças pintadas vivem aqui na América do Sul e leões vivem em sua maioria na África. E além disso, leões não gostam de nadar como as onças, então não teriam como se encontrar no meio do caminho. O jagleão é um animal muito raro, e no momento há uma espécie em exibição em um zoológico em Hertfordshire, na Inglaterra. Esses animais possuem as pintas castanhas sobre a pelagem de cor tradicional dos leões. Mais recentemente, em 2006, um jagleão nasceu em um santuário de vida selvagem no Canadá. Os dois filhotes, um macho e uma fêmea, nasceram por engano quando um macho de onça preta, que é o mesmo de onça pintada, mas com mais pigmento na pelagem, e uma leoa acasalaram. Diablo e Lola, como são chamados os pais dos filhotes, eram grandes amigos, mas parece que Diablo conseguiu sair da friend zone quando os cuidadores não estavam olhando e fizeram uma família felina feliz. O filhote macho puxou a pelagem escura do pai e a fêmea a pelagem clara da mãe, com pintas de onça. 12. Forquinho. Os nomes desses animais estão ficando cada vez mais estranhos. E esse é o forquinho, um cruzamento entre um golfinho nariz de garrafa e uma falsa orca. A falsa orca é uma espécie que tem um tamanho entre um golfinho e uma orca, com uma cabeça e dentes muito mais semelhantes aos das orcas, porém menores. Ainda assim, são maiores que um golfinho nariz de garrafa. Falsas orcas são populares no mar e
e gostam de nadar em grupos com diferentes espécies, e dão em cima de basicamente qualquer coisa que se mexa, sendo macho ou fêmea. E isso não é muito diferente para os golfinhos. É isso que chamo de um relacionamento do século XXI. Bem, isso significa que o forquinho ocorre naturalmente na natureza, mesmo que raramente. O primeiro forquinho gerado em cativeiro é o Kikaimalu, que nasceu em 1985. Eles tendem a herdar mais características de golfinhos, mas ainda assim são maiores e com mais dentes. Além de Kikaimalu, o outro forquinho em cativeiro é a sua filha, Kawikai 11 Kama. Este é outro híbrido que nunca aconteceria na natureza, devido à distância geográfica, mas é possível graças a uma similaridade biológica antiga que sobreviveu ao tempo. Essa é uma cruza entre um dromedário que vem da Ásia e uma lhama que vem da América do Sul. Eles possuem um ancestral comum que viveu há mais de 30 milhões de anos. Criadores nos Emirados Árabes conseguiram cruzar esses dois animais em 1993, no que foi considerado um milagre da ciência, pois foi realizado via inseminação artificial, já que um dromedário é quase 6 vezes maior que a lhama. 10. Zebroide. Mais uma vez, zebras e cavalos estão separados por quilômetros e quilômetros na natureza. A zebra é uma das espécies mais carismáticas da África. Cavalos são naturais da América do Norte e se espalharam pela Ásia e Europa, mas o cavalo norte-americano nativo morreu há cerca de 10 mil anos. Então, os cavalos selvagens norte-americanos que conhecemos foram introduzidos pelos espanhóis e outros povos durante o período colonial. Mas com o passar dos séculos, os cavalos foram domesticados e existem em praticamente todo lugar. Então, quando os zoológicos do século XIX conseguiram exemplares de zebras, as pessoas já planejavam cruzar as espécies. Assim, o zebroide nasceu e acabou sendo um excelente animal de trabalho, juntando a força da zebra com a obediência do cavalo. Eles também herdam da zebra a imunidade à doença tripanossomíase africana, que mata cavalos e burros. Todos esses fatores tornam esse animal um excelente bicho doméstico. 9. Bardoto. O bardoto é um híbrido entre um macho de cavalo e uma fêmea de jumento. Algumas pessoas podem estar se perguntando se esse animal simplesmente não é uma mula. Mas a mula é o contrário, um jumento macho com uma égua, além de ser muito mais comum. Além disso, há grandes diferenças entre mulas e bardotos, devido à impressão genômica. A explicação básica é que há certos traços que são herdados apenas do pai e outros que são herdados apenas da mãe. Bardotos são menores e têm um temperamento mais ligado a um jumento, sendo mais lentos e teimosos, enquanto mulas têm um temperamento mais ligado ao cavalo, sendo ágeis e energéticas. Ambos são bons para diferentes cenários, mas têm a fama de teimoso. Mas este é um traço de sua inteligência, já que ninguém gosta de ser amarrado, montado e puxado, não é mesmo? 8. Zebrasno. Jumentos e zebras são outro par que obteve sucesso na cruza entre espécies. Apesar do fato de terem um número bem diferente de cromossomos, essa ocorrência pode ser vista na natureza, quando zebras se aproximam de humanos em busca de água e acabam achando algo bem mais interessante, como uma linda jumentinha que sempre sonharam conhecer. Dessas uniões, os zebrasnos nasceram e podem viver na natureza, mas também há ocorrências de cruza em cativeiro. Eles podem se tornar bem grandes, chegando a pesar mais de 300 quilos, mais de 1,5 metro, além de serem bem rápidos, podendo chegar a uma média de 56 km por hora. Eles também têm a resistência a doenças das zebras, que podem ser a causa de morte de jumentos normais. O zebrasno tem grandes e longas orelhas como o jumento e as listras pretas das zebras, deixando esse animal bem estiloso. 7. Gato savana. Conhecido como gato savana, essa é uma espécie muito misteriosa. É uma cruza entre um gato siamês doméstico e um serval selvagem. Esse cruzamento produz um animal com uma aparência bem exótica, mas mantém a natureza brincalhona e agradável de um gato doméstico, o que é bom, porque você não iria querer entrar em uma briga com um animal desses. O primeiro gato savana nasceu em 2001 e foram criados para ter uma aparência majestosa e selvagem. Eles são enormes e atualmente possuem um recorde de gato doméstico mais alto pelo Guinness Book. Eles parecem um pouco com guepardos, com pintas, orelhas pontudas e pelagem dourada. O savana é conhecido por se portar como um cachorro,
demandando muita atenção de seu dono, com frequência seguindo ele por toda a casa. Eles precisam gastar mais energia que um gato doméstico comum, o que significa que você vai ter que investir em um playground maior se quiser um desses, o que não vai ser nem um pouco barato. Mas se você vai comprar um gato desses, o dinheiro não é nenhuma preocupação, já que o Savannah pode custar entre 10 mil e 50 mil reais. 6. Zoo. A pessoa que fez esta cruza entre uma vaca e um iaque selvagem poderia ter chamado esse animal de qualquer coisa, mas decidiu criar suas próprias regras. Esse grande bovino é bem comum, mas é usado como um animal de fazenda no Tibete e na Mongólia. Eles são conhecidos por serem grandes animais e produzirem muito leite e carne, sem ser mais caro de criar e alimentar como um iaque ou gado comum. A versatilidade tem sido notada em outros países asiáticos e eles podem chegar a pesar em média 600 quilos. Eles têm um pelo longo e em franjas, como um iaque, mas têm a cabeça muito similar a uma vaca, além de possuírem chifres. Os machos são estéreis, mas as fêmeas são férteis e podem ser cruzadas com touros ou iaques machos. Eles podem viver em grandes altitudes, sendo maiores que ambos os genitores, além de serem mais ágeis. Hoje eles são usados também para levar cargas de até 150 quilos para quem quer subir o Everest. 5. Chabino. Cabras e ovelhas compartilham o mesmo espaço desde os tempos mais primórdios. Ainda assim, o cruzamento entre esses dois animais é raro. Elas não pertencem ao mesmo gênero, mas são da mesma família, a Caprinae. Raro não significa nunca, e nessa mistura, o filhote resultante é conhecido como chabino. Cabras e ovelhas são muito diferentes para produzir filhotes saudáveis, por isso a maioria morre ao nascer, mas há registros de cruzas bem-sucedidas. Um caso foi registrado em Botsuana, em 2000, quando um carneiro cruzou com uma cabra e um chabino nasceu saudável. Ele tinha a pelagem e o corpo de uma ovelha, mas suas patas assemelhavam-se à de uma cabra. Também foi descrito como dono de um grande libido, indo atrás de qualquer ovelha ou cabra que encontrasse. Outro caso aconteceu na Holanda em 2011 e em 2014, no Maipetinzum, no Arizona, em que nasceu o bebê chabino chamado Butterfly. Ele é saudável e feliz e se tornou uma das maiores atrações do zoológico. 4. Gato de Bengala. Nos anos 1980, a raça de gato de Bengala foi melhorada pela famosa reprodutora Jane Sugden, que é um híbrido de um gato doméstico e um gato leopardo asiático. O gato de Bengala tem a agilidade e a habilidade de um gato selvagem, com um temperamento mais brando de um gato doméstico. Ainda assim, não é um gato para novatos, pois herda muitos traços de seu genitor silvestre, um gato selvagem que vive em florestas. Isso significa que o Bengala vai ser louco por escaladas e terá muita energia para gastar. Eles podem pular confortavelmente até 3 metros no ar e se tornam destrutivos se não tiverem distração suficiente. Eles são exímios saltadores e são chamados de gatos voadores pelas pessoas. São muito inteligentes e podem ser treinados para fazer truques mais facilmente que outros gatos. Gatos de Bengala também são lembrados por sua beleza e pelagem caramelo com pintas. Eles têm algo chamado de o gene do brilho, o que significa que sua pelagem reflete cores do arco-íris na luz do sol. 3. Urso grolar. Antigamente havia uma grande diferença de espaço entre o habitat de um urso polar e de um urso pardo. Porém, com o degelo das calotas polares, os ursos polares começaram a migrar para o sul do planeta e o território de ambas as espécies começou a se cruzar. Por muito tempo na internet, as pessoas se perguntam quem ganharia uma batalha entre um urso polar e um urso pardo, mas a realidade é que eles são mais amantes do que inimigos. O encontro dessas duas espécies tem produzido uma quantidade considerável do que é chamado de urso grolar, uma mistura dos dois. Algumas pessoas também o chamam de urso Paisley, uma outra combinação do nome desses dois animais em inglês. O primeiro urso grolar a ser observado foi registrado em 2006, e desde então houve mais 6 casos de que se tem notícia. Os cientistas acreditam que esse misterioso híbrido pode ter muito mais que 6 casos e tem potencial para se tornar muito mais popular. Esse animal tem mais características do urso polar, mas com garras maiores e pelagem mais escura. 2. Bífalo. O melhor nome para um híbrido pode ser o desse aqui. O bífalo é o resultado do acasalamento entre um búfalo e um bisão americano com uma vaca doméstica.
Essa mistura foi criada por acidente no século XVIII, mas logo as pessoas perceberam que adicionar as incríveis habilidades do búfalo de sobreviver a temperaturas rígidas a um gado doméstico faria dessa uma espécie muito útil em fazendas, especialmente por se alimentarem menos que um gado comum. A carne é dita melhor que a da vaca comum e, por isso, ela tem potencial de se tornar mais comum à medida que as pessoas se tornam conscientes das vantagens do búfalo. Eles têm uma pelagem fina e escura e podem chegar a pesar 2.000 quilos. São dóceis e muito resistentes a doenças, diferente do gado comum. A mistura ideal é 2/3 de gado doméstico e 1/3 de búfalo. Então, demora algumas gerações para chegar ao ponto certo. Os filhotes de búfalos são menores, o que deixa o parto mais seguro. Porém, eles crescem bem rápido. Búfalos são sexualmente ativos até os 25 anos. Muito mais que uma vaca ou boi normal, que pode se reproduzir apenas 8 ou 10 anos. Zubron, outro híbrido bovino, dessa vez de uma vaca doméstica e um bisão europeu, mas muito semelhante com o búfalo. Esse híbrido foi criado na Polônia, nos anos de 1960. Eles são animais muito pesados, podendo chegar a cerca de 1.200 quilos. Assim como seus primos norte-americanos, eles são muito resistentes a doenças e podem tolerar condições extremas com facilidade. Mesmo tendo sido só nomeado em 1960, seu primeiro registro é do criador Leopold Walick, em 1847. No período após a Primeira Guerra Mundial, alguns cientistas acreditavam que o Zubron poderia substituir o gado doméstico ao redor do mundo. Imagine só o churrasquinho de domingo sendo feito com costelinha de Zubron. A Academia Polonesa de Ciência continuou seus experimentos com o Zubron no decorrer do século XX, e apesar do animal nunca ter caído no gosto dos criadores de gado, ainda é considerado uma verdadeira alternativa ao gado comum. Uau! Qual desses híbridos você gostaria de conhecer? Deixe nos comentários. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo tão interessante. Eu te espero na próxima. Até lá! Tchau!